Imagine construir dezenas de navios de guerra transformadores apenas para descobrir que eles se transformam principalmente em dores de cabeça. Esta é a história dos navios de combate litorâneos, promessa de versatilidade e velocidade, frustrada por fragilidade, cortes de capacidades e aposentadorias antecipadas. Isso soou como, desculpe. Não foram apenas problemas iniciais, foi uma filosofia de design que pediu para navios pequenos fazerem grandes trabalhos de forma barata e indefinida. O resultado? Uma frota que a Marinha está reduzindo, mesmo com a chegada de novos cascos, com os poucos que provam seu valor sendo discretamente realocados para o único trabalho que ainda conseguem fazer bem. Se há um lado positivo, é este. Os irmãos aprenderam que o próximo passo não é outro projeto experimental, mas sim uma fragata básica, a classe Constelação, feita para durar e realmente aparecer quando o combate começar. Como passamos de um folheto brilhante para uma retirada estratégica? Vamos descobrir. O sonho... Na virada do milênio, os estrategistas da Marinha dos Estados Unidos da América refletiam sobre o futuro e enfrentavam um pensamento desconfortável. E se os grandes destroyers e cruzadores, base da frota, não fossem os navios certos para a próxima guerra? A revisão quadrienal de defesa do Pentágono de 2001 deixou isso claro. A Marinha precisava de navios que pudessem se mover nas sombras, combater lanchas rápidas em enxame, detectar submarinos escondidos no litoral e varrer minas das rotas marítimas. Resumindo, a frota de Águas Azuis precisava aprender a lutar em guerras de águas marrons. Entra em cena o navio de combate litoral, ou navio de combate litoral. Uma suposta revolução na guerra naval que faria tudo isso com grande eficiência. O almirante Vern Clark, então chefe de operações navais, promoveu a ideia com grande entusiasmo. A visão do poder naval 21 priorizava a velocidade, agilidade e a então nova tendência da modularidade. Em vez de um grande navio de guerra multifunção, haveria uma estrutura central, o C-Frame, capaz de trocar pacotes de missão plug and play. A maior parte da utilidade, mas em uma fração do tamanho. Uma semana caçava minas, noutra perseguia submarinos, depois destruía barcos piratas e assim por diante. E no papel parecia brilhante. Folhetos e apresentações de contratantes vendiam os navios como incrivelmente rápidos, atingindo mais de 40 nós, algo inédito para combatentes de superfície comuns. Normalmente, isso era exclusivo de aerobarcos e hidroplanadores hiperespecializados. O calado raso deles permitia entrar em portos rasos e navegar por rios pouco profundos. Do tipo que até mesmo um destroyer classe Burke, de tamanho relativamente modesto, não poderia nem pensar em enfrentar. A tripulação deles seria pequena, com 40 a 50 marinheiros suficientes para operar o navio. Graças a um nível de automação quase de ficção científica, seus desdobramentos também seriam igualmente radicais. Normalmente, o marinheiro é designado a um navio por um longo período, e é basicamente isso. O navio de combate litoral adotaria o modelo inovador de tripulação 3-2-1. 3 equipes revezariam em 2 navios. Navio de combate litoral, mantendo um sempre operando em ciclos de 16 meses. Assim, a Marinha poderia manter cerca de 50% dos cascos no mar, segundo estimativas da época. E usar menos marinheiros, maximizando a presença da frota com orçamento limitado. Toda ambição enfrenta céticos, e o navio de combate litoral não foi exceção. Por exemplo, em 2001, o tenente John Baggett, em sua tese de pós-graduação naval, Análise logística do navio de combate litorâneo, navio de combate litoral, operando de forma independente no Pacífico, alertava que a ideia poderia avançar mais rápido do que a física e a logística permitiam. Sua planilha lhe indicava que as pequenas embarcações em C gastariam combustível como carros esportivos em alta velocidade, e que as tão alardeadas 1.500 milhas náuticas de alcance em alta velocidade, que eram prometidas naquela época, eram basicamente apenas uma fantasia. No entanto, esses avisos foram ignorados e assim a Marinha seguiu em frente. Foram encomendados 2 projetos rivais, o Monohull Freedom Class, de aço, da Lockheed Martin, e o Trimaran Independence Class, de alumínio, da Austal, Estados Unidos da América. Ambos pareciam futuristas, baratos e rápidos de construir. Eram tão baratos e rápidos de fazer que eram quase descartáveis. O sonho era muito atraente na época.
Navios menores patrulhavam o litoral, enfrentando piratas, submarinos e minas, enquanto porta-aviões e destroyers ficavam seguros longe da costa. Que pena que aquele sonho acabou se tornando um grande pesadelo. A construção? Mas antes de entrarmos nisso, vamos construir um pouco de história. E é, no mínimo, uma história rápida. O programa Navio de Combate Litoral só foi iniciado em 1º de novembro de 2001, quando a Marinha anunciou que estava substituindo o projeto cancelado do Destroyer 21 por 1, novo programa de combatente de superfície do futuro. Uma família de 3 navios, o Destroyer DDX, depois Classe Zimbel, o cruzador CGX, cancelado depois, e o navio de combate litoral. E em maio de 2004, o dinheiro já estava sendo investido e as luzes estavam sendo acesas. Luz verde, pois Lockheed Martin e Austal receberam instruções para seguir com o desenvolvimento. A Marinha também agiu de forma sensata, porque nesse momento as classes Independência e Liberdade só estavam até a fase de protótipo. Duas visões opostas que teriam que se provar no mar. Assim, o que fosse considerado inferior seria descartado e o vencedor seguiria para a produção em série. De acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso de 2019, feito por Ronald O'Rourke, a classe Freedom da Lockheed Martin era a mais convencional das duas. Casco mono de aço semiplanante com superestrutura de alumínio, lembrava uma versão mais elegante das fragatas da Marinha. Com 378 pés de comprimento, 57 de largura, deslocava 3.400 toneladas e atingia 47 nós, com motores a diesel e turbinas a gás. O projeto destacava compacidade e arranque rápido, com casco estreito para cortar a água como lancha veloz. Isso trouxe concessões: convés menor, interior mais apertado e propulsão com engrenagens complexas para alternar entre turbinas e motores a diesel. A classe Independência da Austal, por outro lado, parecia bastante moderna. Com 418 pés de comprimento e feita de alumínio, a Trimaran distribuía o peso em 3 cascos estreitos, resultando em largura de 104 pés. Isso também resultou no maior convés de voo já instalado em um navio dos Estados Unidos da América, fora de porta-aviões. Combatentes de superfície e amplo compartimento abaixo para veículos, contêineres ou sistemas não tripulados. O casco Trimaran garantia estabilidade mesmo em alta velocidade e mares agitados. A estrutura de alumínio, mais macia e flexível que o aço, gerou dúvidas sobre sua sobrevivência sob fogo inimigo. A Independence tinha velocidade máxima de 44 nós menor que a da classe Freedom. Então, qual projeto acabou saindo como vencedor? Sem dúvida você quer saber. E a resposta para isso é sim. O navio líder da classe Freedom foi lançado em 2006 e comissionado em 2008, assim como o da classe Independence. Um navio líder da classe homônima foi lançado em 2008 e comissionado em 2010. Ambos foram entregues com atraso e ambos tinham muitos problemas em seus sistemas. Mas, pior de tudo, ambos ficaram muito acima do orçamento, com o Escritório de Responsabilidade Governamental afirmando isso. Os primeiros navios de ambas as classes custaram cerca de $500 milhão cada. Isso em dólares da época, não atuais. Isso foi comparado a uma estimativa original de cerca de $220 milhões cada jaça. E esses valores também não incluem o custo de aquisição daqueles módulos de missão sofisticados. É um pouco caro. Então por que a Marinha continuou construindo eles? Em 3 palavras: política, empregos e impulso. 4, se contar o Jorge escreveu hoje. Basicamente, em vez de escolher o vencedor, como era o plano original, os políticos pressionaram a Marinha para manter as 2 variantes vivas. Isso significou dobrar os custos indiretos, 2 treinamentos diferentes, 2 cadeias de suprimentos diferentes, 2 logísticas diferentes. O senador Richard Shelby, do Alabama, sempre buscou benefícios para seu estado, responsável pela construção do Independence. Foi essencial para impulsionar o acordo de compra dupla, garantindo trabalho aos seus eleitores. E, como a jornalista Megan Rose, da ProPublica, relatou posteriormente, o que começou como uma disputa entre 2 estaleiros acabou se tornando um compromisso permanente. Garantia o dobro de contratos, mas também de problemas.
no mesmo espírito, comprometeram-se rápido demais. Em 2010, foram concedidos os primeiros contratos em bloco para 20 navios 10 de cada classe. Isso garantiu bilhões de dólares antes mesmo que um único navio de combate litoral tivesse provado sua capacidade operacional. Em 2015, o secretário de Defesa Ash Carter limitou o programa a 40 cascos, reduzindo o plano de 55. Mas mesmo isso se mostrou otimista. Quando tudo foi dito e feito e as contagens finais foram realizadas, 35 LCS foram autorizados ao todo. Ainda assim, mais do que muitos achavam sensato, ficaram quase iguais, 17 Freedoms e 18 Independences. Os navios mais recentes só começaram a entrar em serviço quase 20 anos após o início do programa, com o Pierre variante Independence, lançado em agosto de 2024 e ainda esperando incorporação. Bilhões gastos, décadas investidas, e tudo para uma frota de navios que deveriam redefinir a guerra litorânea, mas acabaram sendo considerados fracassos totais. A realidade... E agora chegamos ao cerne da questão. Por que eles foram tais fracassos? Exatamente, o custo foi parte do problema, mas há outros fatores além disso. Não é como se o exército dos Estados Unidos da América evitasse exceder o orçamento. Desde que o que quer que tenha absorvido todo esse capital entregue resultados realmente bons. O navio de combate litoral, no entanto, nem sequer fez isso porque eles simplesmente não funcionam. A confiabilidade deles é absolutamente horrível. Pegue o Milwaukee, terceiro da classe Freedom, construído. Ela foi comissionada com pompa em novembro de 2015 e 3 semanas passées, e 3 semanas depois ficou à deriva na costa da Virgínia devido a uma falha catastrófica nas engrenagens. Este equipamento une a potência das turbinas a gás com os motores a diesel do navio, permitindo altas velocidades. Como Megan Rose afirmou após entrevistar a tripulação do Milwaukee, se o Milwaukee fosse um carro novo, seria como ele quebrar ao sair da concessionária. Ao menos resolveram esse problema, certo? Claro, isso custaria uma grana, mas pelo menos eles teriam uma linha de serviço produtiva, certo? Errado, pois como disse o almirante Mike Gilday, chefe de operações navais, em 2020 e 2021 à imprensa. O sistema de engrenagens combinadas é provavelmente o maior desafio de engenharia que já vimos em qualquer navio desde que estou na Marinha. Detalhes sobre por que foi tão desafiador foram dados pelo contra-almirante Casey Moten naquele mesmo ano, citando ele. É um mecanismo complexo na própria engrenagem, então só a análise forense. Isso teve que ser feito pela equipe para determinar onde a falha ocorreu, especificamente no projeto, por que a falha ocorreu. Para confirmar se essa era a causa raiz, analisar uma modificação no equipamento para evitar essas causas raiz no futuro é difícil em equipamentos já existentes. Assim, garantir que a correção possibilite a operação total e que o navio cumpra sua função. Todo esse esforço técnico foi complexo, é a melhor palavra para descrever. Esse cara fala tudo em uma frase longa. Apesar do que diz a Lockheed Martin, os problemas do redutor de Milwaukee não foram isolados nem corrigidos em outros navios. O redutor do Fort Worth quebrou em Singapura em 2016, o do Little Rock falhou na primeira missão em março de 2020 e o do Detroit no Caribe em novembro de 2020. Esse é só um dos problemas de uma das classes. E tem mais, para os Independencers. Seus avançados sistemas de propulsão a jato d'água, que sugam e expulsam água pela popa, mostraram-se temperamentais. Por exemplo, o Canados quebrou totalmente durante um cruzeiro no Pacífico Ocidental em 2016, após várias pequenas falhas. Ela foi obrigada a retornar mancando ao Havaí sem exibir a bandeira na Ásia. O Jackson passou pela mesma situação no mesmo ano, durante um teste de choque total, nunca chegando ao ponto de falha total, mas parando repetidamente. Montgomery foi especialmente azarada. Em um dia de setembro de 2016, durante um teste no mar, seus jatos d'água falharam e o motor apresentou pane. Voltando às Freedoms, enquanto as engrenagens de combinação falhavam, os motores ligados a elas também apresentavam muitos problemas. Por exemplo, a Freedom perdeu toda a energia em julho de 2013, durante missão em Singapura.
Ela perdeu o segundo motor a diesel em julho de 2016, após a entrada de água do mar no sistema de lubrificação. E não podemos esquecer dos cascos frágeis da Independência também, porque eles simplesmente adoram rachar e sofrer corrosão. Em outubro de 2016, Montgomery colidiu levemente com o ATAG e rachou uma solda do casco. E algumas semanas depois, ela bateu em uma comporta no Canal do Panamá, abrindo uma rachadura de 45 centímetros. A Independência apresentou corrosão galvânica grave nos 4 canais de jato d'água em fevereiro de 2011. Se você se lembra, ela só foi comissionada em 2010 por um ano. E caso tudo isso já não fosse ruim o bastante, você se lembra daqueles módulos de missão, o suposto coração de todo o conceito do navio de combate litoral, que deveria reduzir o tamanho das embarcações sem comprometer nenhuma de suas capacidades? Bem, que surpresa! Mas eles também não eram tudo isso, ultrapassaram o orçamento e decepcionaram. O pacote de guerra antissubmarino, provavelmente o mais importante, visava intimidar os submarinos chineses. Bem, isso nunca aconteceu. Primeiro, só o drone sonar não tripulado foi cancelado. Isso foi em 2016, após centenas de milhões de dólares em P&D já investidos. Em 2021, o módulo foi cancelado. Como destacou o United States Naval Institute News, o navio de combate litoral nunca cumprirá a missão guerra anti-submarino. Também existem os módulos de guerra de minas. A ideia era substituir os caça-minas classe Avenger da Marinha dos anos 1980, mas isso não ocorreu. Ela dependia do sistema remoto de caça-minas, centrado no submersível não tripulado WLD, um de 23 pés. Mas o diretor de testes operacionais e avaliação, o escritório de testes do Pentágono, considerou o sistema tão pouco confiável que a Marinha o cancelou completamente. Um substituto, o drone Knifefish, só atingiu capacidade operacional inicial em 2023, isso, aliás, com uma década de atraso. O Escritório de Responsabilidade Governamental apontou em 2022 que a frota segue sem solução para dar a lacuna de contramedidas contra minas. O pacote de guerra de superfície foi o menos desastroso, mas esse é um padrão muito baixo. Instalaram 2 canhões de 30 mm para complementar os de 57 mm e um lançador de mísseis de curto alcance contra lanchas rápidas, útil em confrontos com barcos da Guarda Revolucionária Iraniana. E bem, é basicamente isso, embora, para ser justo, era exatamente para isso que ele havia sido projetado. O Netfires, sistema de mísseis de longo alcance projetado para maior poder de fogo, foi cancelado em 2010. Apenas em 2019, o equipamento recebeu o míssil de ataque naval da Raytheon, ganhando assim capacidades além do horizonte. Poderíamos continuar, mas você já entendeu. Juntas, as navios de combate litoral foram uma história de 2 projetos e uma única conclusão. Nenhum deles conseguiu entregar. A política. Certo, então nós passamos rapidamente pelo aspecto político do desastre das navios de combate litoral mais cedo, quando estávamos discutindo a construção. Mas vamos voltar e analisar isso com um pouco mais de profundidade. Na verdade, há muito mais em jogo do que só um senador do Alabama dificultando tudo para garantir empregos na indústria aos seus eleitores. Ray Mabus, secretário da Marinha de 2009 a 2016, era a principal voz em Washington apoiando o esquema. Mabus não só apoiou o LUCS, como também defendeu o projeto com zelo evangélico. Ele queria números, uma frota que parecesse impressionante no papel. Quantidade tem uma qualidade própria, era o mantra, e Mabus fez questão de manter os navios litorâneos descendo pelas rampas de lançamento conforme o planejado. Ele também ignorou os críticos, dizendo que não passavam da associação Illumini, ou seja, um bando de velhos almirantes que nunca gostaram de nada novo e eram incrivelmente presos aos seus próprios costumes. No batismo do Jackson em 2011, ele chegou a declarar com veemência que o navio de combate litoral era, abre aspas, o pior pesadelo de um traficante de drogas, o pior pesadelo de um submarino, o maior pesadelo de quem ameaça os Estados Unidos. Embora seja verdade que até então a real dimensão dos problemas ainda não havia se manifestado de fato. Já havia problemas suficientes ao analisar as independências ucranianas para desestimular declarações tão ousadas. Na Marinha, porém, o clima era bem mais sombrio.
Longe de estarem com a cabeça enfiada no próprio traseiro, como sugeriu o Sr. Meibus, os figurões estavam, na verdade, bem cientes dos problemas. O contra-almirante Sam Pérez, por exemplo, escreveu um memorando confidencial em 2012 que destruiu todo o conceito. Os navios eram pouco armados, as tripulações sobrecarregadas e os módulos plug and play uma fantasia logística. A conclusão final dele foi contundente. O navio de combate litoral só poderia realisticamente combater, abre aspas, barcos de ataque pequenos, rápidos e levemente armados. Útil contra piratas, talvez, mas inútil em uma guerra de verdade. O relatório não foi divulgado de imediato, claro. Caso contrário, não estaríamos falando dele hoje. E por sua honestidade, Pérez foi transferido para um cargo diplomático e suas críticas foram enterradas. Ele também não estava sozinho. Em 2013, o contra-almirante Tom Copeman recomendou em memorando que a Marinha limitasse a produção do navio de combate litoral e retomasse a compra de combatentes mais resistentes. Quando isso vazou, o gabinete de Mabuse atacou. Copeman, como Pérez, foi logo afastado, o que resultou em sua aposentadoria precoce. Também existe o papel da Lockheed Martin e da Austral, porque eles foram muito proativos em vender os méritos do navio de combate litoral para os políticos. Eles gastaram milhões fazendo lobby diretamente no Congresso, garantindo que a marca navio de combate litoral estivesse sempre envolta em estrelas e listras. Até as estações de metrô de Washington exibiam anúncios brilhantes dos pequenos navios transformadores. Jornais locais no Alabama e em Wisconsin publicaram matérias sobre empregos criados e famílias alimentadas. Alguns chamariam isso de corrupção. Certamente não nós, já que o jurídico da Lockheed Martin nos assusta. E como resultado, achamos eles fantásticos e que literalmente nunca fizeram nada de errado. Amamos vocês. Dito isso, em meados da década de 2010, o L-Ulysses CS não precisava ser realmente navegável, apenas politicamente navegável. Levaria anos até que a atitude predominante mudasse, e olha, ela realmente mudou. A retirada. Quando os primeiros LCS foram entregues, eles deveriam servir por 25 anos. Na realidade, alguns nem chegaram a 10. Porque no início da década de 2020, a Marinha admitiu discretamente o que muitos de seus oficiais já sabiam e vinham argumentando há anos. O navio de combate litoral de qualquer classe simplesmente não conseguia lutar e vencer em uma guerra contra um adversário de nível semelhante. Com isso aceito, restava apenas decidir quão rápido cortar os prejuízos. Isso aconteceu quase imediatamente. O enxugamento iniciou em 2021, quando a Ponta-Marinha desativou o Freedom e o Independence. Antes exaltados como precursores de uma revolução, agora foram deixados de lado e descartados após apenas 13 e 11 anos de serviço, respectivamente. Não que eles tenham sido sucateados, porém. Não. Eles foram enviados para a frota de reserva, que armazena itens ultra-secretos e perecíveis. Os sistemas são removidos e mantidos em estado preservado para que possam ser reativados caso a situação geopolítica de repente fique um pouco assustadora. Eles não foram os únicos. Como em 2022, a Marinha surpreendeu ao propor devolver mais 9 navios da classe Freedom, alguns com pouco mais de 5 anos de uso. O motivo foi direto. Como o almirante Gilday disse ao Congresso, consertar o defeito generalizado no sistema de engrenagens de combinação da classe, que vimos ele discutindo anteriormente, simplesmente não era viável em termos de custo-benefício. Ou seja, construir novas coisas funcionais sairia mais barato que atualizar os navios Freedom. Apesar da franqueza, a Marinha enfrentou uma sabatina. Na famosa sessão do Comitê de Serviços Armados, a deputada Jackie Spa mostrou um gráfico com a frota de navio de combate litoral coberta de limões e disse: temos uma frota de navios navio de combate litoral, limão. Gastamos bilhões de dólares nessa frota. Quando eles não têm capacidade de nos ajudar a lidar com a nossa maior ameaça, que é a China e a Rússia. Só os contratados, dos quais a Marinha depende para manter esses navios, saíram vencedores. Fim da citação. Ainda assim, apesar dos muitos problemas que agora estavam expostos e sendo discutidos, alguns hesitaram, com alguns membros do Congresso, em particular, argumentando que os navios ainda poderiam ser úteis em teatros de menor ameaça, apontando para missões como patrulhas de combate ao narcotráfico no Caribe, onde, por exemplo, Sioux City interceptou drogas no valor de $500 milhão durante operações com a 4ª Frota.
Alguns sugeriram transferir os cascos a aliados. Eles argumentaram que as marinhas da América Latina aceitariam um navio com grande convés de voo e bom canhão, mesmo sem módulos funcionando. Ronald O'Rourke apontou em 2019 que as vendas externas sempre foram vistas como solução para os excessos do programa. Desde o início, havia uma boa justificativa para essa ideia. Para ser justo, a Arábia Saudita comprou 4 navios de combate multimissão derivados da classe Independence em 2022 por algum motivo. Então, claramente havia algum grau de interesse estrangeiro. No entanto, tais ideias nunca iriam salvar os LCS, porque, fundamentalmente, a Marinha queria se livrar deles. Com a má reputação crescendo, eles encontraram aliados políticos dispostos a ajudá-los a dar o golpe de misericórdia. Atualmente, 7 dos 35 navios da frota, ou 20%, já foram descomissionados. E não se esqueça de que ainda há novas embarcações a serem comissionadas. Se você se pergunta quando o fim chegará, os L, C, S devem seguir existindo, mas bem menores até 2040. A Marinha só quer se livrar dos navios Freedom, especialmente dos cascos mais antigos, porque batendo na madeira, parece que a partir de Minneapolis, St. Paul. Na 11ª unidade, eles enfim solucionaram os problemas das engrenagens combinadas. A 11ª unidade GEIS, Jesus Cristo. Não há nada definido ainda, mas os analistas parecem bastante unânimes em dizer que essas liberdades organizadas poderiam razoavelmente permanecer em serviço até meados ou final da década de 2030. Isso, como você deve ter percebido, significa que a independência vai durar até a década de 2040. Isso ocorre porque a Marinha os integrou à nova missão de contramedidas de Minas, operacional desde 2023 e implantada em 2025. E essa necessidade operacional é um forte incentivo para manter o núcleo desses navios durante a década de 2030 e possivelmente até a década de 2040. A análise do Escritório de Orçamento do Congresso aponta que a Marinha manterá cerca de 25 LCS, principalmente da classe Independence, em serviço até 2041. Depois, esse número cai com as aposentadorias. Uma trajetória que corresponde à vida útil nominal do tipo, mas ainda deixa espaço para cortes antecipados caso os custos ou prioridades mudem. Basicamente, espere que aqueles realmente cômicos, que mal conseguem passar 5 minutos sem quebrar, sejam aposentados nos próximos anos. Os que estiverem à altura provavelmente cumprirão toda a vida útil de serviço. O navio, que a Marinha não quer sendo empurrado para uma função que ele pode cumprir graças à sua ficha técnica incrivelmente supervalorizada. E francamente, dadas as questões que o programa L.CS enfrentou, isso não seria exatamente um final desonroso para a sua história. O que vem depois de tudo isso? Certamente não será outra solução milagrosa ou fantasia de PowerPoint. Será um navio de guerra tradicional, meio chato, à moda antiga, mas eficiente. A classe Constelação. Eles estão sendo tão cautelosos que a Constelação nem sequer é um projeto totalmente novo, saído do zero. Ela se baseia no projeto franco-italiano FREMM, já em uso nas marinhas da Itália, França, Marrocos e Egito, e que em breve será entregue à Indonésia e Grécia. Resumindo a história, os Estados Unidos planejam pegar esse projeto já comprovado e adaptá-lo para atender melhor às suas próprias necessidades. Estruturas mais reforçadas e margens de sobrevivência a choques maiores. Um sistema de combate baseado no Aegis, o Combat 21 e o radar SP-6 V3 Enterprise, para integração perfeita à frota. Imagine, as armas também são adequadas. 32 células do sistema Mark 41 para mísseis SM-2 e RAM-162. 16 lançadores de mísseis navais, de ataque para o ataque além do horizonte, um canhão Mark 110 de 57 mm na frente, além de um sistema de mísseis RAM-100 e 16 Rolling Airframe para a defesa aproximada. As Constellations terão sistema de propulsão dos Estados Unidos da América com uma turbina a gás General Electric LM 2500. Desempenho 26 nós de máxima e autonomia de 6.000 milhas náuticas a 16 na nós. Quanto à quantidade e ao cronograma, o plano é deliberadamente incremental.
A Marinha começou a comprar no ano fiscal de 2020 e, em 2024, 6 navios já haviam sido financiados. No total, até o momento desta gravação, eles esperam chegar a 20 quando tudo estiver concluído. Este é o verdadeiro fim da saga do LCS. Não há absolvição, apenas contorno. A Marinha ela está trocando uma ideia engenhosa, que nunca funcionou direito, por uma fragata normal, que quase certamente vai funcionar. Obrigado por assistir.